Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, apesar de microscópico, tem um impacto econômico gigantesco na indústria avícola. É uma daquelas ameaças que agem em silêncio, mas cujas consequências, no fim das contas, chegam até a nossa mesa. E não estamos falando de uma crise de mercado ou de falta de ração. Essa ameaça é bem mais sutil. É uma infecção bacteriana que se espalha de forma silenciosa e que pode simplesmente devastar um lote inteiro de aves antes mesmo que os primeiros sinais mais óbvios apareçam. E o prejuízo financeiro é enorme. Dá uma olhada nesses pontos. A gente está falando de carcaças que são condenadas, de uma queda brusca na produção de ovos, sem falar no aumento dos custos com medicamentos. Cada um desses itens é um rombo significativo que afeta toda a cadeia produtiva. Então fica bem claro que isso vai muito além de um problema veterinário. É, na verdade, uma questão econômica seríssima, com consequências que se espalham por toda a avicultura. Bom, para entender melhor, a micoplasmose aviária é uma doença infecciosa, super contagiosa, causada por um tipo bem específico de bactéria, os micoplasmas. E o detalhe é que eles são um dos menores organismos que conseguem viver por conta própria, o que os torna especialmente difíceis de combater. Mas quem são exatamente os culpados por trás de tudo isso? Vamos agora conhecer os agentes específicos que causam esse problema tão disseminado. Basicamente, existem três grandes vilões nessa história. O primeiro é o Mycoplasma galli-septicum, o famoso MG, que provoca a doença respiratória crônica. Depois vem o MS, o Mycoplasma synoviae, que ataca direto as articulações. E por fim, o MM, o Mycoplasma meleagrides, um problema mais específico dos perus, cada um com um alvo, mas todos causando um grande estrago. Certo, entender o inimigo é o primeiro passo, mas saber como ele se movimenta, como ele vai de um lugar para o outro, é o que realmente importa para a gente conseguir pará-lo. E é aqui que a situação se complica de verdade, porque a transmissão acontece de duas formas principais. Primeiro, a chamada transmissão vertical. A bactéria passa da mãe direto para o ovo, ou seja, o pintinho já nasce infectado. E tem também a transmissão horizontal, que é a mais conhecida, de uma ave para outra, seja pelo ar, por tosse, espirro ou por equipamentos e ração contaminados. É um ataque por todos os lados. E essa bactéria não age sozinha. Ela se aproveita das condições. Uma ventilação ruim, superlotação, estresse, tudo isso cria o cenário perfeito, a tempestade perfeita para uma pequena infecção virar um surto gigantesco e fora de controle. Ok, então quando surge a suspeita de um surto, como é que os especialistas fazem para ter certeza de que o problema é mesmo a micoplasmose? As primeiras pistas, na verdade, vêm da observação. Sinais respiratórios como tosse e espirro são bem comuns. Mas não é só isso. Problemas de locomoção, como aves mancando ou com as juntas inchadas, também podem ser um grande alerta de que a doença está presente ali. O diagnóstico é um processo bem metódico, em 3 etapas. Começa lá na granja, observando os sinais e o histórico do lote. Depois, a análise pós-morte pode mostrar lesões internas bem características, como a aerossaculite, que é uma inflamação nos sacos aéreos. E para fechar, a confirmação final vem do laboratório, com testes super precisos como PCR e ELISA. Não deixa margem para dúvida. Mas identificar o problema é só o começo, O trabalho de verdade está em colocar em prática uma estratégia nacional bem coordenada para controlar e principalmente prevenir. E aqui a gente entra numa distinção que é crucial para entender a estratégia. Uma coisa é tratar, outra é erradicar. O tratamento com antibióticos nas aves comerciais ajuda a diminuir os sintomas, mas, atenção, ele não elimina a bactéria. Por isso, quando falamos das aves reprodutoras, a conversa é outra. A política é de erradicação. É obrigatório que elas estejam 100% livres da doença. E essa é a regra de ouro, a base de toda estratégia de prevenção. A ideia é atacar a doença na sua origem, garantindo que a fonte, que são os plantéis de reprodução, esteja completamente limpa. Para isso funcionar, a prevenção se apoia em várias barreiras de segurança. Começa com a compra de aves só de granjas certificadas. Depois, um controle rigoroso de quem entra e sai e a adoção do sistema all-in, all-out, que é basicamente esvaziar e desinfetar tudo entre um lote e outro. É como criar uma bolha de proteção em volta das aves. E esse controle não é algo que se faz uma vez e pronto. Não, é um programa de monitoramento constante.
Começa com testes, depois vem a amostragem para testes de triagem, e qualquer amostra que der positivo é retestada com métodos ainda mais específicos para confirmação. É uma vigilância que não para pegar qualquer falha no sistema o mais rápido possível. No fim das contas, fica muito claro que a segurança da nossa comida começa num nível que a gente nem enxerga, o microscópico. A biossegurança é essa batalha invisível que é travada todo santo dia nas granjas do mundo todo. E isso nos leva a pensar que outras batalhas tão cruciais para o nosso futuro estão acontecendo agora mesmo, completamente fora do nosso campo de visão.